Olá! E aí, minha gente? Boa noite! Tudo bem com vocês? Para quem estiver assistindo a gravação, olá novamente! Seja bem-vindo ao perfil, bem-vindo à live. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, de como é que eu cheguei aqui na digital. E eu espero que te inspire de alguma forma aí na sua jornada também, tá bom? Então, vem comigo, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou te contar um pouco mais da minha história. E se isso te inspirar de alguma forma, você deixa um comentário no final da live, tá bom? Então vamos lá. Eu conheci o digital por volta de 2018, quando eu tive o primeiro contato com um curso online. Até então, eu não sabia nada desse mundo, assim, só usufruía mesmo das redes digitais, das redes sociais, para entretenimento. Sempre fui fã de rede social, desde a época do Orkut, MSN, tudo que teve naquela época, até chat do BOL eu já frequentei, assim, para você ver o nível do quanto a pessoa gostava desse tipo de interação. Então, à medida que eu comecei a ver a possibilidade que existia no digital, isso foi a partir de um curso que eu comprei, não necessariamente sobre digital, era algo para conhecimento pessoal mesmo e desenvolvimento pessoal. E aí nele eu vi, ele me abriu os olhos para esse mundo que existia e que eu ainda não conhecia. Então o que é que eu fiz a partir dali? Comecei a investir, eu até fiz um post sobre isso, falando do investimento que eu fiz de R$ 97. E naquele período, com aquele mentor, naquele momento, eu consegui melhorar. Eu já vendia produtos pronta entrega, né, de chocolate. Eu era revendedora da Cacau Show. Desculpem eu ficar mexendo aqui, porque eu tive que improvisar um cantinho para mim hoje. Meu local de costume estava ocupado hoje. E aí, nessa época, com esse investimento, eu ainda vendendo os meus produtos e tudo, ele foi me dando direcionamento para eu organizar melhor o meu negócio e para eu ir fazendo daquilo realmente um negócio. Porque até então era só uma renda extra, a venda dos chocolates. Vamos começar por aí. Então eu investi esses 97, depois investi mais um pouco, fui subindo de nível. Conheci mentor, e aí em determinado momento eu descobri o serviço de social media. E eu me encantei com aquilo, achei muito interessante e procurei, de cara já achei uma das melhores mentoras que tem hoje na internet, que é a Keila Neves. E na época ela estava iniciando nesse meio, iniciando como a social media do Pablo Marçal, se eu não me engano, na época. E ela estourou no mercado, assim, e eu fui aluna dela logo nas primeiras turmas. E foi muito, muito proveitoso. Então, de cara, no que eu aprendi ali o básico, ela já ensinava a gente a procurar cliente e tal. E a minha primeira cliente, fiquei com ela 30 dias gratuito. E depois de 30 dias, ela já quis fechar e a gente continuou trabalhando mais uns 3 ou 4 meses, não tenho certeza, dentro de um projeto que ela tinha. E foi muito, muito interessante. E eu me encontrei nesse meio digital, principalmente nesse serviço de social media. Me encontrei mesmo, eu descobri habilidades que... A gente faz alguns exercícios para ver essa questão do que você tem habilidade, o que você gosta de fazer, para descobrir, assim como a gente faz às vezes para descobrir propósito, essas coisas a gente faz também no negócio, para ver aquilo que a gente gosta mesmo. Então eu fiz muitas vezes, e uma das habilidades que eu tenho, que eu sempre tive, e que inclusive foi uma paixão na adolescência, na infância, mas foi meio que posta de lado em determinado momento, foi a questão da comunicação. Sempre gostei de me comunicar com as pessoas e eu fazia isso com muita facilidade. Então, assim, me expressar no escrito, na fala, nunca foi uma dificuldade para mim. Apesar de ter algumas travas, como todo mundo tem, né? Mas com uma certa facilidade acima da média, digamos assim. E aí eu me encontrei nesse meio de social media justamente na produção de conteúdo. Eu descobri as habilidades que eu tinha, assim, e que eu conseguia fazer muito bem feito e muito rápido, em vista de outras pessoas que levavam tanto tempo. É tanto que hoje eu ensino as minhas mentoradas a produzir conteúdo, justamente porque é onde eu faço melhor. E aí, o que me levou a começar realmente a empreender? Porque até então, quando eu vendia chocolate, quando eu fiz o serviço de social media no início, era só renda extra. Não era empreendimento ainda, não era eu não estava me portando como uma empreendedora. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a perceber que aquilo me gerava uma renda muito interessante. E mais do que renda,
me proporcionava coisas que o meu serviço não estava me proporcionando. E aí eu comecei a pesar na balança. E fora alguns aspectos pessoais que a dupla jornada estava me trazendo, né? Foi me cansando e me levando a uma situação de muito estresse, muita ansiedade. E aí, quando foi maio do ano passado, eu decidi que eu pediria uma licença e aí tirei férias, pedi licença, porque eu já não estava mais aguentando aquela carga de trabalho muito grande. E aí muita coisa passou na minha cabeça, muita coisa mesmo. Eu brinco, hoje eu falo com as meninas que estão ao meu redor, que a sociedade ela é muito covarde com a mulher, né? E não sei se todas, mas a minha geração, então, ouviu muito. Aí me dizem aí, vocês que estão comigo aqui, a respeito dessa questão de você tem que estudar, você tem que ser independente, você não pode depender de ninguém, você tem que ter seu próprio dinheiro e você tem que dar conta de tudo. E aí você casa e tem que dar conta da casa, tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta dos filhos e eu cansei. Como é que vocês estão hoje nessa vida aí? Eu acho muito cansativo e injusto o que foi feito com a gente ao longo desses anos. Né? E aí, quando eu decidi por isso, com o apoio do meu esposo, da minha família, foi muito desastroso internamente, porque apesar de eu ter o apoio externo, eu não tinha o meu apoio. Eu mesma não estava me apoiando nesse sentido, porque parecia que eu estava indo contra tudo que eu tinha aprendido. Né? A gente ouve falar muito a respeito de crenças e tal, e era justamente isso, eu estava indo contra um monte de crenças que eu tinha, de que a mulher tinha que ser super, esqueci a palavra, uma mulher maravilha, né? A mulher tinha que se portar dessa forma, e eu não estava dando conta daquilo, então foi um desgaste muito grande, mas ao mesmo tempo que eu não dava conta, eu também me sentia culpada por não dar conta. E aí eu comecei a viver uma dualidade, eu vim para casa, foi muito bom, né, ter tomado essa decisão, mas eu comecei a ver a seguinte situação. Se eu estava com meus filhos, eu me sentia culpada por não estar trabalhando. E se eu estava trabalhando, eu me sentia culpada por não estar com meus filhos. E até que isso se ajeitou aqui dentro, levou um tempo. Né? Mas foi esse o meu primeiro impulso, aquilo que me trouxe para o digital. Então, o que eu pensei quando eu tomei essa decisão? Eu poderia passar mais tempo com meus filhos, né? Apesar de toda essa contradição dentro da cabeça, era um fato, eu precisava estar mais tempo com eles. A pandemia tinha me mostrado isso, eles dependiam muito de mim, dependem muito de mim ainda, são muito novos. Então, eu precisava estar mais com eles, precisava estar mais no meu lar, na minha casa. A minha casa estava vazia de mim, eu não estava aqui, né? Eu passava pouquíssimo tempo em casa. E eu queria me dedicar ao empreendedorismo, queria me dedicar ao serviço de social media e eu percebi a questão da habilidade que eu tinha. Então, eu transformei o que antes era uma renda extra num negócio que hoje está se tornando um negócio lucrativo. Aos poucos ele vai se sustentando ao longo do tempo. E o que eu vi de negativo? Caso alguém esteja assistindo e pense, nossa, mas eu preciso me decidir o que eu faço. Então, pese bem, porque teve contra sim. Eu não vou dizer que foi um mar de rosa. O que pesou negativamente foi principalmente a questão de salário. Eu deixei de ter um salário e isso pesou muito na nossa renda familiar. E o próprio empreendedorismo, ele tem um lado que é negativo, porque é muito custoso. Quando você ouve alguém dizer assim, que é muito difícil, é porque é difícil mesmo. Trabalhar por conta própria não é fácil. É muito mais fácil cumprir horário, fazer o que alguém está mandando fazer e ir embora e esquecer daquilo, do que você ter que dar conta de tudo que envolve um pequeno negócio ou um negócio grande. Não faz diferença, vai dar trabalho do mesmo jeito. Então, o próprio empreendedorismo era um fator negativo, em certo ponto, para eu tomar essa decisão também. E a outra questão que eu já falei, que foi de ir contra tudo aquilo que a sociedade pregava, que eu deveria ser, que eu deveria fazer, mas isso foi muito, como é que eu vou dizer? Foi gratificante, no final das contas, passar por esse processo e chegar onde eu cheguei até esse momento, ter condição de falar sobre isso agora com vocês, porque até pouco tempo atrás, eu estou suando horrores, que aqui está quente. Até pouco tempo atrás eu não conseguia falar muito sobre isso ainda por conta da carga de ansiedade que foi a tomada de decisão, mas hoje eu já falo com mais tranquilidade e de apresentar para vocês o meu trabalho e de poder ajudar outras pessoas que eu sei que eu já estou ajudando e ver a transformação que ocorre com elas e que tem ocorrido comigo mesma.
E a cada dia eu percebo que, muito além, né, é um bordão que eu já uso e vou levar para minha vida, assim, que a vida ocorre além do digital e que tudo que a gente faz aqui é para ser além do digital, porque nada acontece apenas aqui nessa rede, não só no Insta, no Face, não interessa. Nada acontece, a vida na verdade ela acontece fora das redes sociais. Então a gente precisa estar preparada para isso. E a mulher perdeu, de certa forma, o rumo nessa brincadeira, né? A gente ficou sobrecarregada, a gente nem dava conta dos filhos, não dava conta do serviço muito mal, e aí veio toda essa sobrecarga e a mulher perdeu o seu lugar. De repente, a gente se viu sem saber quem era, sem saber quais realmente eram as nossas responsabilidades ou tendo responsabilidades em excesso, não sabendo delegar tarefas, porque se delegasse era como se estivesse assinando um atestado de inutilidade. E aí toda essa carga trouxe consequências muito palpáveis para a vida familiar. A gente percebe hoje, e cada dia a gente vê isso mais drástico, a quantidade de crianças difíceis de lidar, que na verdade não é criança, é a criação que ela teve. Né? A gente vê o reflexo disso no dia a dia. Então, o lugar da mulher é com os filhos. Não vou dizer que é em casa, porque ela não precisa estar em casa para estar com os filhos, até porque meus filhos eu não fico 24 horas ao redor deles. Mas o lugar da mulher é ao lado dos filhos. Se uma mulher que decide ser mãe e não quer passar tempo com os filhos, tem algo de muito errado nisso. E tem uma cadeira na nossa casa que está ficando vazia. Nos lares onde tem a mãe, o pai, às vezes o pai está ocupando o lugar dele, mas a mãe não está ocupando dela. Ou está com os papéis trocados e está aquela confusão. E tem uma cadeira exclusiva para a gente. Minha mentora diz o seguinte, tem uma cadeira que é a cadeira da dama. É o seu lugar. E a gente precisa recuperar isso, restaurar isso para a gente, porque em todos os aspectos isso vai ser benéfico. Vai ser benéfico para a nossa vida pessoal, de relacionamento, vai ser benéfico para a nossa vida espiritual, para a nossa vida financeira. Então, em todos os aspectos, quando a gente começa a resgatar essa essência da mulher, e a gente tem respaldo disso dentro da Bíblia, a gente tem respaldo da ciência de que uma mãe que passa mais tempo com os filhos, ela evita que os filhos tenham problemas depois na juventude, na maturidade. São pessoas que são dependentes no momento certo e quando vêm a ser independentes, são independentes de verdade. Eles cortam o laço da dependência com os pais, da dependência paterna, e são adultos muito mais saudáveis, sem tanto mimimi como a gente tem visto por aí, né? São pessoas muito mais equilibradas e mais aptas para viver realmente em sociedade. Não são essas pessoas birrentas que por qualquer motivo estão dando piti, estão cheias de problema. Então, se a gente não busca estar mais próximo da família, a gente também leva, de certa forma, o nosso negócio para o buraco. Porque de que adianta ter um negócio super estruturado, igual eu venho aqui, estou me esforçando bastante para estar pelo menos uma vez por semana conversando com vocês aqui nas lives, o que não é muito fácil para mim ainda, mas vamos lá, estou fazendo, aprendendo a fazer, e estar aqui de nada vai adiantar se o resultado não refletir na minha família. Não tem porquê. Né? Então, essa decisão de empreender e de estar aqui no digital me custou muito caro, tem custado caro, de certa forma, para desenvolver tudo isso, não é tão simples, mas eu venho aqui para te dar um encorajamento, assim, de que se é algo que você faz bem, se você descobriu ali uma fonte de renda, onde você consegue entregar o seu melhor, que faz seus olhos brilharem e você ter vontade de fazer cada vez mais, de ajudar mais pessoas. Eu não estou falando de ajudar gratuitamente não, viu gente? Estou falando de ajudar recebendo por isso, porque todo mundo que trabalha é digno do seu salário. Né? Então, se você trabalha, é para a pessoa pagar, sim, pelo seu serviço. Então, se você descobriu algo que você faz e faz com tanto capricho, investe, transforma isso num negócio. Porque isso pode, talvez, te tirar de uma CLT que está te prendendo por muito tempo, de um trabalho que talvez não te satisfaz, onde você não se encontra, e você pode fazer isso dentro do empreendedorismo. É lógico que tudo muito bem pensado, pesa direitinho para não tomar decisões no impulso e depois passar aperto e passar dificuldade, colocar a sua família em dificuldade. Mas está aqui a minha contribuição aí para te animar a cuidar de você mesma, a cuidar da sua família, seja empreendendo, seja trabalhando para outras pessoas, se organize para isso, viva
de forma que aquilo que realmente é intangível, que a gente não consegue pegar, viva caprichando nisso, cuidando muito bem disso, daquilo que é eterno, porque o negócio passa, o trabalho passa, até a nossa casa passa, mas esses filhos, eles são para a eternidade. Então, assim, capricha na educação, no carinho, no cuidado com o seu esposo, né, com quem tiver à sua volta, com seus pais. Viva o que realmente vale a pena ser vivido e trabalhe quando precisar trabalhar, né? Vai equilibrando as coisas. E aí, eu disse para vocês que eu contaria uma novidade e vou deixar ela registrada aqui, para quem estiver assistindo depois, que é convidar todos vocês para participar comigo da jornada do pequeno negócio lucrativo e sustentável, que vai acontecer nos meus stories gratuitamente do dia 1º ao dia 5. E no dia 5 de maio eu vou estar abrindo vagas para mentoria além do digital. É a nova turma que vai começar e quem estiver no meu grupo VIP, então eu te convido a clicar no link da bio e ir para o grupo VIP, porque lá dentro vai ter uma oferta especial, muito, muito, muito especial. Só quem estiver lá dentro que vai receber essa proposta. Quem comprar a mentoria aqui pelo Instagram, sem entrar no grupo, vai pagar mais caro e não vai ter esse bônus, essa possibilidade diferente, que eu não vou contar agora, é um segredo por enquanto. Mas quem estiver lá dentro vai saber quando chegar a hora. Tá bom? Então fica aqui o meu convite. Se você ainda não está no grupo VIP, bora pra lá, que sempre tem uma novidade bacana lá dentro. E muito obrigada por estar aqui comigo, por acompanhar essa jornada. Deus abençoe sua vida e a gente se vê provavelmente na próxima semana em mais uma live semanal, tá bom? Beijinho pra você, Deus abençoe.